A motivação dessa palestra que eu vou dar hoje, dentro desse evento, é o seguinte, né? Obviamente, o resto do evento a gente vai falar de gerenciamento de dados, né? Essas variadas aplicações, balanço hídrico, etc. Mas a gente pensou que na primeira palestra, na primeira apresentação, a gente desse um pouco da visão da empresa, um exemplo, né? Um pedaço da visão da empresa para o setor de mineração hoje. No seguinte sentido, os problemas, né, os desafios que a mineração enfrenta hoje, no nosso ponto de vista, eles são cada vez mais complexos. Isso envolve o encontro de variadas disciplinas para resolver determinados problemas, né? A gente acha, por exemplo, que não dá para a gente mais olhar a hidrogeologia de forma isolada, a geotecnia de forma isolada, a geoquímica de forma isolada e assim por diante. E assim sendo, do nosso ponto de vista, como empresa de consultoria, de prestação de serviço para a mineração na parte de água, né, de hidro, a gente entende que a gente tem que caminhar gradativamente, cada vez mais, para o que a gente chama de solução integrada, né, que é pegar profissionais de diferentes áreas de conhecimento, né, olhar diferentes aspectos do mesmo problema para se chegar na melhor solução, né? E aí, obviamente, eu, como geoquímico, eu vou usar o exemplo de drenagem de mina, mas a gente pode fazer aí uma reflexão sobre as mais variadas questões que vocês enfrentam aí na mineração. Esse aqui é um slide da nossa parte comercial, o Nilson já mostrou, né? Mas é só para reforçar o seguinte, até mesmo numa questão de drenagem de mina, que é à primeira vista, é uma questão essencialmente de geoquímica, né? Quando a gente fala de drenagem de mina, a gente está pensando na qualidade química de um efluente de mineração e como que isso pode afetar, por exemplo, um corpo receptor, seja subterrâneo ou superficial. O que eu quero demonstrar para vocês é que, para a gente solucionar, para a gente entender esse tipo de problema, a gente tem que passar pelas mais variadas disciplinas, pelas mais variadas áreas de atuação da empresa, por exemplo, né? Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, né? A necessidade que a gente enxerga de cada vez mais buscar soluções e avaliar as questões, o problema de forma multidisciplinar, né? Então, muito rapidamente, eu vou abrir um parênteses aqui só para contextualizar todos vocês nessa questão, né? Então, por que dando um passo para trás, por que drenagem de mina é uma questão relevante, né? E aqui eu uso um exemplo que está no MENT, que é uma das principais referências no tema, isso é uma publicação canadense. Então, por exemplo, né, lá no Canadá, no ano 2000, eles identificaram que a drenagem ácida de mina era, naquele momento, naquele país, o maior passivo ambiental enfrentado na indústria da mineração. E esse passivo, naquele momento, eles estimaram, dependendo do critério utilizado, de alguma coisa da ordem entre 2 a 5 bilhões de dólares canadenses, né? Aliás, perdão, essa estimativa foi feita no final dos anos 80. Em função dessa percepção, lá no Canadá, em 89, eles criaram o MEND, né, que é um programa onde eles fazem uma série de pesquisas para tentar desenvolver estratégias para minimizar esses impactos, né? E eles abordam temas como previsão, isto é, antever eventuais problemas. Uma vez que você antevê os problemas, você faz a prevenção, o controle, o tratamento e o monitoramento, né? Então, se você entrar na internet hoje, se você escrever MEND, Canada Asset Mine Drainage, você vai conseguir baixar um manual completo sobre cada um desses temas. E eles implementaram isso, e quando chegou no ano 2000, eles entenderam, né, passado 10 anos do programa, que eles conseguiram uma economia estimada entre 340 milhões e 1 bilhão de dólar canadense, de novo, dependendo do critério, obtida por um investimento de 17,5 milhões de dólares canadenses, ou seja, um retorno da ordem de 20 vezes, pelo menos, né, nas estimativas mais conservadoras. Então, assim, muito rapidamente, é por isso que drenagem de mina é importante e por isso que tentar antever uma situação de drenagem ácida ou neutra de mina é extremamente relevante, inclusive do ponto de vista financeiro, né? E aí o que eu quero demonstrar para vocês não é ficar aqui falando de geoquimiquez, mas a necessidade da gente ter uma visão integrada para, por exemplo, resolver esse tipo de problema, né? E aí o foco que eu vou dar aqui, né, até pelo tempo, é na questão de previsão. Em outras palavras, antever
o que vai acontecer, estimar o que vai acontecer para então, aí isso seria um tema de uma outra conversa, propor prevenção, controle e tratamento. Então, muito rapidamente, o que eu queria colocar para vocês é que, se a gente está num exercício de antever ou de estimar o que vai acontecer, esses estudos, eles, no mundo ideal, eles devem acontecer até antes da mina entrar em operação, né? Já começar a mostrar alguns materiais, né? Tanto o monitoramento hidroquímico, quanto a amostragem do material que será no futuro rejeito, estéreo, já começar a caracterizar esses materiais do ponto de vista de estimar qual vai ser a composição química futura do efluente mina, né? E, obviamente, isso se desenvolve até a situação de fechamento, né? Então, isso que eu estou falando aqui, ainda do ponto de vista de contextualização, isso não é nenhuma novidade, vocês viram, por exemplo, aquele documento do ano 2000, né? Ou seja, de 22 anos atrás. Então, não tem nenhuma novidade, assim, essas ideias que eu falei até o momento. Quando a gente vem aqui para o Brasil, né, aí sim a gente tem algo que, pelo menos, nós entendemos, eu entendo que é uma novidade, que é a questão do descomissionamento das barragens, né? Porque o que acontece? Somado a essa questão toda histórica que eu coloquei aqui, a gente tem uma situação de que várias barragens precisam ser descomissionadas, né? E, como consequência, se aquela mina continua em operação, ela vai continuar a gerar rejeito, e a gente precisa encontrar um novo endereço para aquele rejeito, né? Senão a operação não pode continuar. Então, grosso modo, com o descomissionamento das barragens, a gente precisa determinar novas estruturas de disposição de rejeito. E isso, grosso modo, tem se revelado, caso a caso, né, dependendo da realidade de cada operação, como uma combinação dessas soluções aqui: empilhamento a seco, preenchimento de cavas exauridas, preenchimento de galeria subterrânea, a construção das PDRs, né, as pilhas de estéreo e rejeito. Eventualmente, também existe o efluente líquido, que acaba não indo para nenhum desses, acaba tendo também o lançamento do efluente líquido direto no corpo receptor. Eu não sou geotécnico, né, mas eu quero crer que isso, pelo menos, deveria representar uma maior segurança do ponto de vista geotécnico, né, a gente sair de barragens aí para esse tipo de deposição, falando muito genericamente. Agora, do ponto de vista geoquímico, né, e aí é o ponto que a gente tem que ter atenção também, no meu ponto de vista, tão importante quanto o geotécnico, a gente precisa entender o seguinte: tudo isso, hipoteticamente ou potencialmente, representam novos pontos de drenagem e efluente em mina, né? A gente está tirando o rejeito de uma barragem, colocando numa outra localização e gerando novos pontos de lançamento de efluente. Ah, significa que isso está errado? Não. Mas significa que a gente tem que ter atenção, dar a mesma atenção para a questão de drenagem em mina quando se dá a questão geotécnica, e tentar estimar, né, antever, assim como na geotecnia a gente tenta, eu não sou geotécnico, estou falando muito superficialmente, alguns de vocês são, a gente tenta antever os potenciais problemas, se aquele projeto ele realmente é seguro, etc., 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 falando de forma leiga. Na geoquímica também a gente devia estar fazendo esse exercício, né, na drenagem de mina, e tentando antever quais são os potenciais problemas, se existe alguma coisa do projeto que precisa ser mudado, se existe algum tratamento que será necessário, né, a gente não esperar colocar para depois descobrir, ou se está tudo certo e o efluente vai ser depurado no corpo receptor e ponto final. Bom, como eu falei, isso aqui não é uma palestra de geoquímica, então o que eu quero falar para vocês é o seguinte, aí voltando à questão da visão integrada. Se a gente fala de carga química, né, porque o que vai influenciar é a carga química. A gente está falando de concentração vezes vazão. Isto é, eu ter um efluente com um combinado de concentração X, porém 1 metro cúbico por hora de efluente, um negocinho de nada saindo, é uma situação versus eu ter aquela mesma composição química no efluente de 200 metros cúbicos por hora, 300 metros cúbicos por hora, né? Então, vocês veem que, mesmo num problema que é essencialmente químico à primeira vista, a questão da vazão ela é fundamental, ela muda completamente o cenário, seja de depuração natural por corpos receptores, seja na escolha do tratamento. Então, daí você vê que um estudo de drenagem de mina, pelo menos na nossa visão, ele não pode ser só geoquímico, ele tem que ser hidrológico, hidrogeológico e toda a complexidade que vem atrás disso.
Tem alguns hidrogeólogos aqui na sala que sabem. Então, só para dar um exemplo, isso aqui é aí já pensando em solução integrada, né? Isso aqui é um modelo FIFlow, que a gente fez para uma mina subterrânea. Então, uma estimativa que a gente fez aqui é que, não sei se... né, de acordo com a estimativa desse modelo, conforme as galerias subterrâneas forem expandindo, a vazão de deságue vai subir nos próximos 6 anos, alguma coisa da ordem de 100 metros cúbicos por hora. Se esse efluente tem, vamos botar grosso modo, uma qualidade ruim, significa mais 100 metros cúbicos por hora para colocar em algum lugar em superfície, provavelmente tratamento, que precisa ser endereçado. Se a estratégia de gestão de efluente não considera essa projeção, eu posso até implementar uma estratégia hoje que está perfeita, mas daqui a 6 anos, que é muito pouco tempo, vai ficar obsoleta, né? Então, vocês veem a necessidade de uma integração. E se as pessoas não se conversarem, se os estudos não tiverem essa visão, isso não vai ser observado. Aqui, entrando dentro da estrutura, né? Então, eu falei muito de descomissionamento de barragem e deposição de novas pilhas, por exemplo. Um outro input que a gente precisa para as avaliações geoquímicas é entender a dinâmica de fluxo dentro das estruturas. Por exemplo, essa pilha vai ficar insaturada, qual vai ser o grau de saturação dentro da pilha, se vai ter evolução de nível d'água, qual vai ser a vazão de saída, né? Que aí volta aquela questão dos efluentes, né? Porque, por exemplo, do ponto de vista geoquímico, a questão de ingresso de gases, oxigênio, CO2 dentro da pilha, ela é extremamente relevante. Então, se eu tenho um grau de saturação X, eu vou ter uma dificuldade para o gás difundir e entrar dentro da pilha e realizar reações. Se eu tenho um grau de saturação Y, a dificuldade é diferente, né? E aí, então, você vê, então, uma hidrogeologia de detalhe. E aí eu falo o seguinte, por que não a gente fazer, no mesmo trabalho, as avaliações hidrogeológicas, chegando até um modelo que cumpram os requerimentos da hidrogeologia, que dê a fundamentação para os trabalhos geotécnicos e que dê a fundamentação para os trabalhos geoquímicos, né? Num estudo só. Então, isso, no nosso ponto de vista, requer uma coordenação entre as áreas da mineração, mas também da consultoria estar atenta a esse tipo de detalhe. E aí a gente vem na conexão do tema de hoje, que vai ser falado mais tarde pelo Carlos Amorim. O que a gente tem visto, e aí falando do ponto de vista de qualidade de efluente, porque além do efluente do deságue e o efluente das estruturas, a gente tem os efluentes, vamos supor, das plantas de beneficiamento, sistema industrial, etc. E é fundamental, porque não adianta, por exemplo, o efluente da pilha vai ser X, tá, mas perante o órgão ambiental, você tem um ponto de atendimento a jusante lá embaixo, que recebe todos os efluentes. Então, a gente precisa também quantificar os efluentes que saem dos processos industriais, né, das plantas de beneficiamento, usinas de beneficiamento, etc. E a gente também tem observado como que a questão do balanço hídrico, né, é fundamental aí, de novo, entender qual que vai ser a vazão, né, e tem um acompanhamento. A gente foi, acho que agora em julho, a gente fez uma visita a uma área operacional de uma mina, segundo narraram para a gente, então, para fazer um projeto, fazer uma visão geral da questão dos efluentes lá, de todas as naturezas, eu falei, não, então, já fez o balanço hídrico da parte industrial? Já, então passa para mim, por favor. Aí, quando eu peguei, já estava desatualizado em relação ao que o pessoal tinha me narrado na visita. Eu falei, não, mas está desatualizado. Então, sabe o que aconteceu? Porque os caras entregaram, aí 2 meses depois a gente mudou o fluxograma, porque estava mudando tudo lá, inclusive em resposta a essa questão de descomissionamento de barragem. Aí a gente falou assim, virou para a empresa que fez a consultoria, então vamos atualizar isso? Não, eu tenho que voltar a campo e fazer tudo de novo, né? Aí aqui, o Carlos vai falar sobre isso, na ferramenta que a gente desenvolveu, você simplesmente pega a setinha ali, tira de um lugar, coloca no outro, atualiza todos os gráficos, né? Então, aí você fala, não, isso é importante para o gerenciamento de recursos. Não, isso é importante para a drenagem química de mina. Eu preciso dessa informação para desenvolver o meu estudo. Isso precisa estar atualizado. Isso que eu estou querendo dizer, esse é o âmbito da palestra. Tudo está conectado, né?
Bom, aqui está um slide sobre o Visual Water Balance, mas eu nem vou me atrever, porque o Carlos vai falar muito melhor do que eu. E aí, uma vez que a gente tem esse balanço hídrico todo consolidado, né, aí sim a gente pode fazer uma avaliação de autodepuração que considera todas as entradas e saídas do sistema, né? Então, estou cruzando a questão do balanço hídrico com a qualidade dos efluentes, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma situação de uma mina, isso aqui é um modelo de autodepuração que a gente fez. Então, eu tenho a saída da barragem, mas eu tenho uma série, aqui até tem um diagrama mostrando, né, o corpo receptor, e os efluentes chegando aqui, né? Então a gente consegue, por exemplo, mas o balanço hídrico ele tem que estar funcionando, né? Eu preciso desse input, colocar todos esses efluentes chegando no corpo receptor, calibrar esse modelo e depois verificar se nos cenários futuros X, Y, Z o corpo receptor será capaz de depurar isso ou não, e se não, isso aí, então, vai acabar dando um input para metas de tratamento ou alguma outra medida que precisa ser tomada, né? Então, vocês veem que a questão do balanço hídrico é fundamental para embasar a questão dos efluentes na mina, gestão de efluentes nas minas. Atendendo o pedido do meu amigo Pablo aqui, eu vou falar 3 slides sobre geoquímica. Não, muito rapidamente, pessoal, só porque eu abri esse parênteses, eu só queria falar, na verdade, o intuito de colocar isso aqui não é nem ficar falando de fórmula, de equação química, nem nada disso, não. O que eu queria demonstrar para vocês que eu falei das outras áreas e como elas interagem com a questão química. O que eu quero demonstrar para vocês é que até mesmo dentro do que está dentro da caixa de geoquímica, nós estamos falando de estudos multidisciplinares, né? Porque o pessoal, a gente sempre tem a tendência de simplificar. Eu mesmo acabei de falar uma simplificação aqui de geotequia. O geotécnico fala, putz, o cara falou uma grande bobagem. Então, assim, a gente sempre tende a simplificar o outro lado. Então, o que eu quero demonstrar é que dentro do que é geoquímica, a questão multidisciplinar. Isso aqui é a reação química do que causa a drenagem ácida de mina, não quero cansar vocês com isso, mas eu só queria chamar a atenção que o processo ele se inicia pela interação de minerais, no caso a pirita, um exemplo, gás, oxigênio e água. Então, claro que eu quero entender a mineralogia do meio, mas eu quero entender se dentro da estrutura eu tenho ou não presença de oxigênio e com qual teor. Mas o oxigênio, como é que ele entra? Ele pode entrar por advecção ou difusão. Bom, agora eu estou falando de hidrogeologia e transporte de espécies, isso já não é mais geoquímica, né? E a questão da água, óbvio, né? O fluxo da água, grau de saturação, etc. São temas que já fogem a geoquímica de novo. Então, aí vai ter uma série de reações, não quero cansar vocês, mas isso, no final das contas, né, dependendo dessa combinação, eu tenho lá o 16H, que é acidez, vai gerar drenagem de mina. Apenas a título de informação, nós temos também minerais que neutralizam a acidez, né? Então, eu também preciso entender a mineralogia, a composição mineralógica desses outros minerais, e eu também preciso entender, aí de novo, dentro da geoquímica, quais são os minerais que ocorrem em baixas concentrações, né? Porque muitas vezes, quando a gente pega os dados de mineralogia da geologia de exploração, eles fazem as análises mineralógicas, isso é muito importante para a gente, mas com um foco econômico. O foco ambiental, às vezes, vai exigir outros tipos de análise, né? Isso, questão de mineral sulfetado, né? Só que a gente está no quadrato ferrífero. Eu preciso mencionar que, no caso de minério de ferro, a lógica é um pouquinho diferente, porque o rejeito de minério de ferro, que é rico em sílica e hematita, né? A hematita é um óxido, não é um sulfeto. O ferro está no óxido, não o sulfeto, né? Então, em condição oxidante, isto é, em contato com o oxigênio, a hematita é estável, né? Então, enquanto o oxigênio no sulfeto ele causa a geração de drenagem ácida, no minério de ferro ele causa a estabilidade mineral. Então, eu tenho que entender a mesma coisa, porém no processo inverso. Em que momento que eu vou ter a ausência de oxigênio, isto é, um meio redutor, e o ferro vai começar a reagir, né? E a gente vê aí as empresas de minério de ferro, tradicionalmente isso não era uma preocupação, mas hoje elas estão tendo que responder questionamentos sobre liberação de ferro, manganês, etc., né? Então, existe uma lógica específica do minério de ferro que é diferente do que está tradicionalmente na literatura sobre
oxidação de sulfetos, né, que tradicionalmente é um problema ambiental de maior preocupação, né? E a questão da precipitação dos hidróxidos de ferro, etc., a interação com os compostos orgânicos que são aplicados na usina e assim por diante, né? Então, o que eu quero demonstrar para vocês é, de novo, a necessidade de, eu já falei de hidrogeologia, um pouco de hidrologia, balanço hídrico, etc., mas a necessidade de, dentro da geoquímica, a gente ter uma visão multidisciplinar, né? Então, muito rapidamente, o que a gente faz nos nossos estudos? Contextualização geológica. Contextualização geológica em estudos de drenagem de mina, ela não pode ser meramente, desculpa o termo, uma extração de linguiça, assim, né? Porque ela influencia muito, né? Estéreo é geologia, e rejeito é uma parte de geologia, uma parte dos processos que ocorrem na planta química, na planta metalúrgica, perdão. E existe, né, essas correlações mundiais que mostram que, dependendo do tipo de depósito, do tipo de jazida, né, isso aqui é geologia econômica, que ocorre naquela área, a gente tem uma predominância para determinados metais ocorrerem ou não na drenagem de mina. Então, por exemplo, uma coisa que eu quero fazer no estudo é conversar com os geólogos lá de exploração ou de plano de lavra, entender toda a questão da geologia econômica, se possível visitar o galpão lá onde tem os testemunhos de sondagem, receber esse input, etc. Então, isso é um input que a gente tem. Mas também o rejeito não é só geologia, o rejeito ele é processamento, né? O rejeito não é estéreo, o rejeito ele é retirado, ele passa pela usina, pela planta, ele é britado, produtos químicos são aplicados a ele, etc. E isso pode também alterar a qualidade da drenagem. Então, eu também quero, além de falar com os geólogos, eu quero entrar dentro da usina e da planta, conversar com os engenheiros responsáveis, entender a dosagem, entender o produto. Nesse cenário atual, que a gente está migrando de deposição em barragem, em alguns casos, para outros tipos de deposição, eu posso ter, por exemplo, um rejeito que é depositado em cava e um rejeito que é depositado em pilha, e não necessariamente os mesmos processos são aplicados aos dois, então eu preciso entender essa diferença, né? E a gente tem, por exemplo, profissionais do nosso grupo de geoquímica que têm a formação em metalurgia, né, e que conseguem entrar dentro de uma usina de beneficiamento, de uma planta, e conversar, vamos dizer assim, de igual para igual, com os engenheiros responsáveis, né? Depois eu preciso conversar. Então, você vai vendo como é que a coisa vai ficando progressivamente mais multidisciplinar. Depois eu preciso conversar com os engenheiros, né, que fizeram o projeto da pilha futura, da estrutura futura, né, porque eu preciso entender quais são os materiais que vão ser depositados, se vão ter drenos intermediários, as geometrias, os volumes, a porosidade esperada, as premissas do projeto, né? Por exemplo, se é uma pilha que vai ficar insaturada, qual que é o grau de saturação, etc., etc., etc. Então, também preciso ter reunião com esse pessoal, ocasionalmente o pessoal de geotecnia. E eu também preciso, se é uma mina que já está em operação, eu preciso conversar com o pessoal do meio ambiente para entender o que a gente tem hoje de monitoramento hidroquímico e o que esses dados nos mostram, inclusive nas estruturas já existentes. Então, tem uma série de conversas com diferentes profissionais, diferentes áreas que a gente precisa ter. Aqui parece que sumiu um gráfico que eu tinha aqui. Aliás, ficou meio esquisito aqui na hora de transferir. Bom, tudo bem, eu vou falar. Acho que quando transferiu de um computador para outro, não veio mais figuras. Então, uma vez que eu entendo toda essa contextualização, a gente vai para a questão de selecionar amostras, né? E aqui claro que tem a questão de monitoramento hidroquímico. Eu tenho a seleção de amostras de material sólido, então eu vou querer, provavelmente, amostrar rejeito, amostrar estéreo. Aí eu preciso entender se eu quero amostrar o rejeito na saída da usina, o rejeito que já é depositado na barragem. Se eu vou amostrar estéreo, como é que... Porque você não vai numa pia de estéreo com várias litologias e sai catando a amostra de qualquer jeito. Eu preciso entender a distribuição de representatividade geológica do estéreo. Então, às vezes, eu preciso voltar no balcão de sondagem, entender o que pode ser amostrado ali, entender o banco de dados geológico da empresa e coletar amostras para submeter uma série de ensaios, né? Então, de novo, voltar a ter interação com todas essas áreas. Aí a gente vai caracterizar um material, era para ter umas figuras aqui, acho que sumiu, mas eu quero dizer assim, que existe uma série de métodos de caracterizar um material,
né? Então, a gente tem na nossa equipe de geoquímica um pessoal de formação de litogeoquímica que consegue conversar com o laboratório. Porque, por exemplo, eu vou analisar a mineralogia, que está na sua apresentação, mas se eu quero analisar a mineralogia, eu tenho por baixo 6, 7 métodos para escolher. Ah, qual que é o bom, Rafael? Depende. Então, eu tenho profissionais na equipe que vão entender a situação específica daquele projeto, daquela demanda, as perguntas que a gente quer responder, conversar com os laboratórios que estão disponíveis, muitas vezes, né, o laboratório externo, então, às vezes você tem que usar um laboratório que tem um contrato, e, dentre as opções disponíveis, escolher o método mais adequado, né? A mesma coisa para a litogeoquímica, a composição litogeoquímica também, a gente tem diferentes métodos de analisar a litogeoquímica, etc. E também, né, então, essa caracterização e também realizar ensaios, né, que aí, por exemplo, você tem o último deles, por exemplo, o ensaio cinético, que vai nos dar a evolução. Ensaio significa o quê? Você pegar o material, tentar reproduzir dentro do laboratório uma situação análoga àquela estrutura, passar a água ali e ver quais são as concentrações que são liberadas, né? E, por fim, a gente tem, claro, a modelagem numérica hidrogeoquímica, né, que a gente faz muito utilizando o Frixi, que é para a gente pegar esses dados de laboratório e tentar transferir para a realidade em escala em tempo real. E aí responder perguntas que, porventura, não podem ser respondidas no laboratório. Por exemplo, fechamento de barragem, o nível vai cair. O ingresso de gases aqui dentro vai ser diferente, isso vai interagir com a mineralogia. Como é que isso vai ser? E se acontecer o cenário A, B, C ou D, etc. Né? Mesma coisa a questão das pilhas. E se a gente tiver diferentes graus de saturação, etc. Né? Então, simular uma série de coisas que o laboratório não consegue fazer. E aí, coisas como isso aqui, eu falei dos gases, aqui é só um exemplo de um pedaço de uma análise que a gente faz, que a gente coloca, por exemplo, o oxigênio para entrar na estrutura, isso aqui seria uma pilha, ele entra na estrutura por difusão, então eu tenho um coeficiente de difusão que varia em função do grau de saturação desse meio, e um consumo, então isso é um ingresso, né, entrada de oxigênio, e um consumo de oxigênio que é controlado pelas reações com os minerais, né, e isso vai tirar o oxigênio do meio. Então, a gente tem duas taxas, a taxa de entrada, que é a difusão, e a taxa de saída, que é a cinética da reação, isto é, a velocidade da reação. Então, eu já estou entrando no detalhe, mas só para vocês falarem, só para vocês verem, é o seguinte, a gente começa desde lá de trás da geologia básica até chegar em um tema extremamente complexo e específico. Isso aqui é um tema, só para vocês terem noção, que hoje, artigos científicos de 2022, escritos nas principais academias do mundo, no Canadá, por exemplo, eles estão tentando encontrar a melhor forma de resolver isso. E a gente está debruçado nesse tema, né? Então, só para ver como é que chega no específico. Aí, obviamente, o modelo geoquímico tem a questão de calibração, né? Ao contrário do hidrogeológico, a gente compara concentrações, né? Não cargas hidráulicas e vazões, e depois faz simulações de cenário. Eu tinha um slide final aqui que sumiu. Mas eu queria fechar, então, eu não sei o que aconteceu, que eu acho que eu queria fechar o seguinte, que era a grande mensagem aqui. É o seguinte, isso tudo é um exemplo de geoquímica, mas é para dizer o seguinte, a conclusão, que não está aqui, é o seguinte, para dar um exemplo, para dizer assim, os desafios da mineração estão cada dia mais complexos, né? Então, vamos sair de geoquímica, vamos pensar nos desafios que cada um de vocês enfrenta todo dia. Os desafios da mineração estão cada dia mais complexos, né? E muitas vezes a gente não pode usar os mesmos métodos, entre aspas, simplificados para responder eles, né? Então, assim, a gente entende que, obviamente, essa aqui é uma palestra nossa da Water Service, que do ponto de vista das mineradoras, isso exige um certo grau de organização do nosso ponto de vista, não sei se vocês concordam ou não, das diferentes áreas conversarem, das diferentes áreas se entenderem, né? Mas, do nosso ponto de vista, a questão nós, como uma empresa de consultoria, nos prepararmos para esse desafio, que é ter aquelas diferentes áreas de atuação, trabalhar em conjunto, né? E o último slide da apresentação era dizer o seguinte, que nós estamos encarando esse desafio, e uma das iniciativas que a gente colocou aqui no grupo é o desenvolvimento de um grupo de inovação.
né, que a gente chamou de WST Labs. Então, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, diferentes profissionais dos diferentes campos de atuação da empresa, a gente se reúne, a gente apresenta os principais desafios que a gente tem encontrado pela frente e tenta discutir, buscar e desenvolver soluções inovadoras, seja inovadoras porque é algo que alguém está fazendo lá fora e a gente vai trazer para o Brasil, seja porque é inovadora estrito senso, né? Então, até algumas soluções aqui que a gente vai falar hoje no gerenciamento de dados, eles são derivados dessas conversas, né? Então, só para falar que a gente está antenado nisso aí. É isso, pessoal. Obrigado. Fico aí à disposição.